Doutor Sandro Massini, psicólogo clínico, que cuida da nossa vida física, psicológica, mentalmente. E hoje nosso tema tá... Sim, como sempre, boa tarde, Renato. Boa tarde, doutor a todos. Sandro. Um prazer estar aqui novamente. Hoje vamos falar sobre obesidade, uma doença já entendida como uma epidemia. Sério? Sim, tamanha a escala que ela vem tomando, né, de proporções ao longo do mundo. Eita! Então já vamos abrir, doutor Sandro, o senhor já explicando para todos nós o que é obesidade. Fala pra gente, por favor. Bom, obesidade, acredito que todos já saibam, né? Basicamente é o excesso de peso. Né? A gente classifica a obesidade através de vários fatores, né? As causas da obesidade se dá por vários fatores, mas é quando o nosso IMC, a massa corpórea, o nosso índice de massa corpórea, ele está elevado. Uau. Né? Então tem um parâmetro do índice de massa corpórea. Então até 25, o MC até 25, fala-se que as pessoas estão no peso ideal, no peso ideal, né? Acima de 25 MC, o IMC acima de 25, a pessoa está a obesidade nível 1. Entre 30, acima de 30, obesidade nível 2. Nossa, acima de 35, a obesidade é nível 3. Uau. Então, até 25, o cidadão está normal. De 25 a 30, obesidade 1. De 30 a 35, que é obesidade 2. E 35 a 40, ele já é aquela antiga obesidade mórbida, que é a obesidade de nível 3, que aí já requer, enfim, vários cuidados e já comete a vida, o funcionamento da vida em vários aspectos. Eita! Quais que seriam os principais problemas da obesidade, doutor Sandro? Bom, os problemas são os mais diversos, né? A gente pode falar problemas clínicos, então o sobrepeso, ele vai alterar o metabolismo, ele vai alterar a circulação do sangue, ele ocasiona problemas cardíacos, o INCA, o Instituto do Câncer, ele já colocou que a obesidade, ela contribui para 17 tipos de câncer. É o quê? Sério? Então, ela contribui... Através da obesidade? Através da obesidade, porque é uma doença completamente inflamatória. Uau. E é uma doença crônica, né? Então, ela favorece o diabetes tipo 2, né? Então, de parte física, clínica, a gente tem diversos males, sem contar as alterações metabólicas, né? Ocasionando também quadros de depressão e quadros de ansiedade. Nossa! E qual seria a diferença de sobrepeso para obesidade? Sobrepeso, isso é engraçado, é uma estatística, falando sobre estatística, o Brasil, né, ele hoje, de 2002 para cá, foram feito um levantamento, e em 17 anos, a taxa de sobrepeso, a pessoa sobrepeso é acima do IMC 25. IMC 25? Acima de 25 você está sobrepeso. 60% dos brasileiros... 60% dos brasileiros estão acima do peso. E 25%, quase 25%, 24,9%, esta estatística agora, lançada em 2021. Né? Agora, 24,9% os brasileiros estão obesos. Então, a cada 4 brasileiros, 1 tem obesidade. A cada 4? A cada 4. Podemos dizer que dobrou esse número de pessoas agora de 2 anos para cá, mediante a pandemia? Triplicou? Nos últimos 17 anos, triplicou o percentual de pessoas com sobrepeso e de pessoas obesas no Brasil. E essa estatística, ela vem aumentando mundialmente. No Brasil é 4 para 1. Nos Estados Unidos, a obesidade é 3 para 1. Então, na América, a cada 3 americanos, 1 é obeso. E esta conta, né, para a saúde pública é uma conta muito alta. Muito alta. E o risco da pessoa também é tentar tomar certo tipo de decisões, no caso de ter infartos,
diabetes, até mesmo de suicídio é muito grande, né, doutor? Porque Sim. as pessoas se sentem com complexo de inferioridade pelo fato de ser obesa e até então nós estávamos conversando ali nos bastidores acerca daquelas pessoas. Tem muitas pessoas que elas não são obesas, não é porque querem, né? Isso já é uma genética, Sim. né? Isso já é uma genética da pessoa. E elas buscam ajuda, tomam vários tipos de chá, tomam remédio, tomam isso, tomam aquilo, e elas não conseguem achar a solução para diminuição do peso. Qual que seria o tratamento, qual que seria a indicação que você daria para esse tipo de pessoa? Então, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, uma doença progressiva e uma doença complexa e multifatorial. Então, claro, a gente tem a herança genética, mas a gente tem a alteração metabólica, a alteração genética, a gente tem fatores sociais, a gente tem fatores de personalidades. Então, assim, são diversos fatores, né? O sedentarismo é um grande vilão que contribui para a obesidade. A nossa indústria alimentícia, o brasileiro, como o mundo, se alimenta muito mal. Eu costumo Principalmente de enlatados, né? Sim, eu costumo orientar no consultório, as pessoas têm que começar a abrir menos embalagem e começar a descascar mais legumes e frutas. Eita! Imagina, né? Todo mundo abre muita embalagem. É verdade. São os embalados, os embutidos, os processados, São os produtos, refrigerantes. É porque o ser humano, a pergunta lá da frente ainda, a respeito da preguiça, lembra? É porque o ser humano, eles querem tudo rápido, né? Pega os embutidos, já coloca no micro-ondas e fração de 2 minutinhos já está pronto e bota para dentro. Não sabe eles que estão fazendo mal para a própria saúde deles. É cultural, né? E é cultural. O problema de obesidade, né? Como o problema de educação ao redor do mundo, é um problema que tem que ser tratado na infância. A gente tem que educar as nossas crianças com boa alimentação, né? Um copo de refrigerante contém 8 colheres de açúcar. Açúcar refinado é uma das piores drogas. Inflama o nosso corpo, todos os órgãos. E eles ficam com uma sobrecarga, né, para poder eliminar essa substância que é tóxica, que é processada. Então, a gente precisa realmente dar mais valor às comidas, né? As comidas, as frutas, os legumes, as carnes, os peixes, as carnes brancas, né? As verduras, castanhas. Tem castanhas diversas... que você fala... castanha do Pará, castanha do caju, isso, mais ou menos essa? Sim, as oleaginosas, que são muito boas, né? Contém muito ômega 3, ajuda a saúde. Eu como 2 por dia, doutor. Fantástico. Todos os dias. É muito bom e é indicado. Por isso que as pessoas, quando olham para mim, falam assim: Renato, você tem 24 anos de idade, 25. Falei, eu recebo. Adorei. E outra coisa também, as pessoas que são... o câmera já está ali... O câmera já está colocando ali o número da minha idade. Sai fora aí. E, doutor, a atividade física em si, ele é a prioridade para a perda de peso, para a diminuição da obesidade também? Sim, olha, é claro que a gente tem que olhar o indivíduo de forma singular. Se a gente pensar numa obesidade grau 3, com o IMC acima de 40, ok? Determinado peso, determinada estrutura não comporta atividade física. Mas em linhas gerais, a atividade física é fundamental, porque hoje vivemos de forma muito cômoda, né? Eu trouxe outra estatística na nossa outra apresentação, que o brasileiro passa em média 9 horas sentado. O brasileiro, ele é muito cômodo, ele é muito folgado, é muito fácil. Não é verdade? A gente quer tudo na nossa mão. A gente é muito acomodado. E a gente precisa se movimentar. Somos seres, né? Fomos criados para viver em movimento. Tem pessoas que têm preguiça de pegar o controle remoto. Manda o filho de 5 anos. Pega aí, filho. Pega um copo para mim. Pega o leite, pega o café. E essa inércia contribui para os casos de obesidade. Lembra que são vários fatores para a obesidade. Um desses fatores, é claro que tem a má alimentação. É óbvio que a má alimentação, o acúmulo calórico, se você ingere muita caloria e queima pouca,
né? Você sempre vai ter uma quantidade reservada, né? E aí você faz o catabolismo, e aí você acaba guardando essa gordura que se transforma, você guarda essa caloria que se transforma em gordura. Então, tirando a alimentação, outro fator extremamente importante é o sedentarismo, é a falta da prática, né? A falta do hábito de nos mantermos em movimento. E também podemos dizer que é trabalharmos a nossa mente, doutor, no sentido, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, não, hoje eu vou fazer uma caminhada. Aí vem um tempinho friozinho, ela fala assim, não, vou deixar para amanhã. Não, hoje, que seria no caso ontem, eu vou fazer minha caminhada. Aí o tempo de frio, você trabalhou o dia inteiro, deixa para amanhã. Só aí já foram-se praticamente quase 3 dias, ou então até mesmo uma semana. Quem nunca ouviu aquela a frase, eu vou começar o regime, a dieta na segunda-feira? Não é? Exatamente isso. Todo então mundo, vamos abusar o final de semana. Vamos começar na segunda-feira. Só que quando a gente coloca alguma meta, a gente tem que cumprir. É claro que todo comportamento aprendido, ele gera uma zona de conforto. Então, se a sua zona de conforto, você tem um ritual, você acorda, você trabalha, você estuda e você não pratica atividade física, você desenvolveu esse hábito e esse hábito provavelmente te acompanha ao longo dos anos. Quando a gente fala que tem que mudar esse hábito de vida, num primeiro momento é difícil, porque a gente vai ter que quebrar um comportamento aprendido e reforçado ao longo de anos. Mas para a gente vencer as doenças, a gente precisa se respeitar, a gente precisa amar o nosso corpo. E para isso a gente precisa realmente colocar um dia, colocar uma meta e vamos começar com doses baixas, né? Com metas tangíveis. Não precisa começar caminhando 1 hora. Começa 15 minutos. Isso. É claro que até a OMS, ela coloca um tempo limite, que é de 30 minutos a 1 hora por dia. Ela coloca esse tempo por dia. 30 minutos de atividade intensa e 1 hora de atividade tranquila, para sair do sedentarismo. E se o sedentarismo, ele é um dos precursores da obesidade, concorda que para eu vencer a obesidade, é claro que eu tenho, como é uma doença multifacetada, eu não posso apenas sair do sedentarismo, mas é um caminho. Eu saio do sedentarismo, aí eu procuro uma dieta equilibrada. Eu não estou falando de dietas restritivas, que ninguém mantém uma dieta severa ao longo do tempo. A gente tem que aprender, a gente precisa educar a nossa alimentação, escolher bem os nossos alimentos, de modo a que nos dê prazer, para que a gente possa sustentar essa nova escolha. E mediante a isso, a dieta, mediante a atividade física, buscar a orientação médica, claro, porque a gente sabe que a obesidade, ela desenvolve, a gente tem várias doenças envolvidas. Doenças articulares, doenças circulatórias, o diabetes, a hipertensão, né? E então a gente precisa realmente de uma junta médica, de profissionais, de uma equipe multiprofissional acompanhando esse indivíduo. Uma pessoa que está no caso da obesidade, que é obesa, e ela vem buscando a cura e a solução para o seu problema, principalmente psicológico. Ela vai até o psicólogo ou então o psiquiatra. Porque o psiquiatra já é medicação, o psicólogo já vai mais no caso da mente. Qual seria a dica para essa pessoa, doutor? O tratamento da obesidade é feito por equipe multiprofissional, incluindo o psicólogo. O psicólogo, ele vai conseguir identificar quais os gatilhos emocionais que levam essa pessoa a comer de forma exagerada. Agora, se ela tiver um quadro metabólico, né, uma predisposição genética, e não for o caso de uma alimentação excessiva, que também é obesidade, eu conheço casos de pessoas obesas que não é por compulsão alimentar, é por uma disfunção orgânica. Olha. Então, com o psicólogo, a pessoa vai aprender a se conhecer. Seria a primeira pessoa. Gerenciar as suas emoções e fazer melhores escolhas nas tomadas de decisões. E um dos motivos pelo qual leva a pessoa a estar muito compulsiva, no caso da alimentação, é ansiedade, doutor? Ansiedade. Ansiedade é o carro-chefe, né? Ansiedade e depressão, porque tem pessoas... Tanto no quadro depressivo... Mas não é uma coisa que liga a outra? Vem a ansiedade, ai, que eu quero. Dessa ansiedade, que a pessoa já está ansiosa,
ela vai começar a ficar com o quê? Oprimida, né? Que vem a depressão, pelo fato de não ter a solução para o problema ou não ver aquilo solucionado. Não, assim, generalizar é difícil, porque cada caso é específico. Cada caso né? é específico. Mas a gente encontra no consultório pessoas depressivas que comem compulsivamente e tem pessoas depressivas que simplesmente não comem. Sério? Tem pessoas ansiosas que comem compulsivamente e tem pessoas ansiosas que simplesmente não comem. Então é difícil, por isso que o tratamento médico, o tratamento de doenças mentais, de transtornos emocionais é difícil porque é muito específico. A gente, quando vai atender algum paciente no consultório, a gente vai desenvolver um plano, elaborar um projeto terapêutico baseado exclusivamente nas características desse indivíduo. Porque ele pode ter depressão? Pode. Ele pode ter ansiedade associada? Também ele pode. Mas ele pode ter doenças metabólicas, ele pode ter herança genética, ele pode ter uma compulsão alimentar. E são diversos fatores, né? Diversos fatores. Pode ter os quadros emocionais, sofrimento de bullying, né? Porque a gente sabe que a obesidade ainda ela é muito mal vista. O obeso, ele sofre, ainda mais o obeso criança. Pior ainda. Né? O obeso na adolescência, ele é motivo de chacota. Muito. Né? Ele é excluído do grupo social. Então ainda tem esse contexto social que é muito difícil. Então a ajuda psicológica é fundamental. Psicológica, né? Sim. É aquilo que nós já havíamos falado, conversado aqui no começo do programa, acerca da pessoa, ela é obesa não porque ela quer. Perfeito, sim. Não é isso que a gente estava conversando no comecinho? Mas sim por genética. Mas a sociedade aponta como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa que come demais, que não se movimenta. Que só quer saber de fast food, no caso, a criança. Você só quer saber de comer sanduíche, cachorro-quente, abusa no refrigerante. Então, mas a criança, se a gente pegar exatamente a criança, ela não é exemplo dos pais. Sim. Porque a criança, ela não tem autonomia de pegar e comprar fast food, ela não tem autonomia de cozinhar, então a criança é reflexo da cultura familiar. Então, geralmente, quando a gente tem a criança obesa em casa, essa forma desregulada de lidar com os alimentos e com as emoções e com as nossas atividades do dia a dia, vem de exemplo dos pais ou daquele que cuida. E quais seriam, doutor, falando ainda em adolescente, quais seriam as principais causas da obesidade na adolescência? Na adolescência, a falta de atividade física, né? Eu estava lendo uma reportagem da Organização Pan-Americana de Saúde. Eles estão muito preocupados com o aumento crescente da obesidade no mundo, principalmente nas crianças. Então, eles estão desenvolvendo agora, e isso está acontecendo, eles estão desenvolvendo uma cartilha, um manual, ok? Com orientações para que a gente diminua este grau que vem aumentando de obesidade na infância. Tem a ver com o lado da educação, tem a ver com a escolha das alimentações. A criança hoje, ela deixou de brincar na rua, a criança naturalmente ela está sendo sedentária desde criança, é um mal da infância. Na nossa época de criança, você não brincava na rua? Sim. A gente não tinha videogame, a gente não tinha celular, a gente vivia na rua descalço, correndo. Não, que não tinha essas coisas, nós vamos descobrir nossa idade. Hoje as crianças, elas ficam dentro de casa. As crianças mal saem de casa. Ou videogame, ou televisão, ou computador. Verdade. Então o nível de sedentarismo, e já tem estudos que diz que quando a gente fica logado, né, em computador, em videogame, a gente acaba comendo sem perceber. Verdade. Porque o nosso foco está ou no jogo, ou no computador, ou na internet. E a gente come de uma forma demasiada, a gente come errado. Come compulsivamente, come além do normal, né? Comem de madrugada, então, assim. Para a criança, a gente tem que... É uma orientação, uma educação e uma reeducação por parte dos pais. Entendi. E fala pra gente, essa você vai ter que falar, qual que é a estatística daqui do Brasil e a estatística do mundo? Olha, a obesidade no Brasil já está quase em 25% no Brasil. 25%? 25%. Então, cada 4 brasileiros, 1 é obeso.
Na América, que é o país com maior grupo de obesos, né, é a cada 3 para 1. Então lá passou de 30% o nível de pessoas obesas. Mas este parâmetro ele continua crescendo, porque as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão inertes, eles deixaram de fazer atividade física, eles deixaram de comer comida propriamente dita, e estão nos fast foods, nos enlatados, nos embutidos, nos processados, né? Todo esse tipo de, que é o que eu abri aqui dizendo, que as pessoas têm o hábito de desembrulhar e não o hábito de descascar alimentos ou frutas. É verdade. E, doutor Sandro, como que seria, no caso, como você falou agora, a estatística do Brasil e estatística a nível mundo? A obesidade em si, ela está mais voltada para o lado masculino ou para o lado feminino? Olha, essa prevalência ainda não é quase que equiparada. A prevalência é quase que equiparada. Então? E sobre a última pergunta, você falou do mundo, né? 1 bilhão de pessoas. O mundo, a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 7,8 milhões de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas é obesa. Quando eu falo obesa, não estou dizendo sobrepeso. Se a gente fosse olhar a porcentagem de sobrepeso, isso daria em torno aí de 4 bilhões de pessoas. Então gente, é algo muito sério, é algo muito severo, meu Deus, que gera um impacto muito forte na vida da pessoa e um impacto social de ordem global, porque a pessoa obesa, ela deixa de produzir, ela não consegue trabalhar, ela aumenta os custos dela em relação a hospitais, em relação ao cuidado clínico, à saúde, então é um impacto para toda a sociedade. Nossa, mãe. Alô, meu amigo, minha amiga, vamos tratar de se cuidar a partir de hoje. Doutor Sandro, esse psicólogo maravilhoso que todas as quartas-feiras está sempre nos trazendo uma palavra edificatória, está sempre aqui nos dando conselhos bons. E eu já quero perguntar, doutor, quais são as consequências do excesso de peso? Da obesidade, as consequências é a morte. Sério? Sim. A prevalência de morte é altíssima. Volto a dizer, de câncer, a gente tem mais de 10 cânceres, mais de 10 tipos de câncer voltado, mais de 10 tipos. Só é entrar lá no site do INCOR, buscar, ver a correlação do câncer com a obesidade, vocês vão ver, né? Sem contar diversos outros quadros de saúde. O diabetes, né, problemas cardíacos, derrames, AVC, enfim, problema orgânico, problema que passa por todos os órgãos, desde os nossos músculos, né, a estrutura óssea, circulação, enfim, né? E os casos mentais que ajudam, né, o desenvolvimento de quadros depressivos, né? E o que seria a obesidade grau 1, 2 e 3? Então, exatamente é sobre o IMC. Né? Porque a gente tem sobrepeso, 25, a gente tem o sobrepeso, aí a primeira estatística é a obesidade 1, que é acima do 25, aí depois a gente tem acima do 30, do IMC, que é o índice de massa corpórea, aí a gente vai ter o 2, e aí depois a gente tem acima do 35, né? Acima do 40, que é o 3. É isso aí. Qual que é a dica para nós fecharmos aqui agora com chave de ouro, doutor? Você dá para todo o povo que está nos assistindo nesse exato momento. Eu já quero adiantar aqui, mediante a todas essas palavras, que eu estou bem edificado. Meu filho, caminha. Não, perfeito. E beba água, muita água. A dica é, vamos respeitar o nosso corpo, vamos se amar, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa melhorar a nossa atividade física, a gente precisa melhorar o nosso grau, a nossa relação com os alimentos, com a comida, comer comida de verdade, parar de comer os fast foods, parar de comer comidas prontas, comidas processadas, os embutidos, os enlatados, os refrigerantes, os sucos de conservas. Vamos buscar os alimentos saudáveis, uma boa atividade física diária, né? E sempre o acompanhamento de um profissional de saúde para te ajudar melhor você lidar com o seu corpo. Como psicólogo,
você indicaria a pessoa de segunda a sexta estar fazendo essas atividades que você acabou de falar, fazer atividade física, trabalhar sua alimentação? Sim. E no final de semana é o dia do lixo? Então, a gente, assim, eu enquanto profissional da saúde... Tem pessoas que vão ter que trabalhar a mente para poder tirar eu como profissional da saúde e como pai, eu não gosto muito desse de final de semana lixo. Mas, é claro, final de semana a gente pode ter, relaxar um pouco a nossa dieta, mas atividade física é bom que você coloque todos os dias, pelo menos uma caminhada. É fundamental. Verdade. Só vai te trazer bem, só vai fazer bem pro seu corpo e pra sua mente. Obrigado por você ter falado esse recado para os câmeras aqui, eles precisam ouvir, os meus amigos. Um abraço, sempre um prazer estar com vocês. Deixe, por favor, doutor Sandro, o telefone de contato. Como de costume, né? Isso, como Instagram. O nosso site, somenteclinicas.com.br. O meu Instagram é Sandro Massini, _psicólogo. Interaja comigo nas redes sociais, mande perguntas, né? Sugiram pautas para que a gente possa estar aqui discutindo com vocês. Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima. Os câmeras adoraram a palestra. Vamos todo mundo fazer atividade física, vamos todo mundo controlar a alimentação, que todos temos a ganhar com isso. Principalmente o Juninho, ele agradece. Abraço, Juninho. Obrigado, doutor Sandro, mais uma vez, e até quarta-feira da semana que vem. Se Deus quiser, até. Beleza?